buscar, trazer. E nesse meio tempo eu fiquei 30 anos no meio do tráfico de droga aqui na cidade de Cornélio Procópio. Muitos que estão aqui me conhecem como usuário, como traficante, né? Como muitas coisas que já se passou pela minha vida. Mas o Senhor, Ele olhou para mim e teve misericórdia de mim. Ele olhou para mim, pela minha família lutou muito pela minha vida, porque muitas vezes as pessoas dizem que a gente é exemplo dos pais, e não é não. Porque o meu pai e minha mãe são trabalhadores, a minha família, meus irmãos, meus sobrinhos, todos são diferentes de mim. Mas eu quis conhecer um mundo diferente. E nesse mundo me trouxe transtornos, me trouxe feridas, me trouxe mágoas, me trouxe desespero, intrigas, guerras. Tudo que vocês podem imaginar, esse mundo trouxe para mim. Mas ele também trouxe no momento coisas boas, dinheiro, festa, carros, luxos. E ele trouxe tudo isso. Só que chegou um momento em que o Senhor falou, não, ela não vem pelo amor, eu vou ter que lançar pela dor. Porque quando o Senhor nos escolhe, não é nós que escolhemos o Senhor, é o Senhor quem nos escolhe. E quando o Senhor nos escolhe, não importa o que você faça, o Senhor vai te trazer. De uma maneira ou de outra, Ele vai te trazer. E Ele me lançou pela primeira vez na cadeia, lá em Jaguaraíva. Eu fiquei 2 anos e um mês preso lá, sem família, longe de tudo, longe de todos e sem amigos. Os amigos que muito me rodearam, que muito gastavam comigo, porque eu não era gordinha assim não. Quem me conhece, que lembra de mim aqui, eu era muito linda, corpo escultural aqui na cidade, muito bem falada aqui na cidade. Então hoje, mas eu prefiro eu hoje, gordinha assim mesmo. E esses amigos me deixaram, me abandonaram, me deixaram de lado, mas o Senhor continuou olhando para mim. Ele continuou trazendo pessoas perto de mim para falar da palavra, para dizer que Ele me amava e que Ele queria mudar a minha vida, mas eu não queria. Não achava que não era hora. Porque nós é assim. Quando chega alguém e fala assim, vamos para a igreja. Ah, não, hoje eu não vou, mas eu vou. A hora que Deus tocar no meu coração, eu vou. A hora que eu sentir, eu vou lá. Mas eu tenho que sentir, não adianta me obrigar, não. Eu falava isso para meus irmãos, iam me buscar. O culto era 7h30, 5 horas eu já tinha vazado. Falava, não, eles vão me procurar, então eu vou ter que ir para mais longe, vou para outra vila. E eles me procuravam. E nisso eu ia tardando, né? Eu mesmo tardei a promessa de Deus na minha vida. Mas tudo tem o seu tempo, diz a palavra. Em Crônicas diz que tudo tem o seu tempo certo. E eu fui caminhando. Saí dessa prisão. Deus colocou pessoas de Jaguaraíva que nunca me viram. Para ir lá e falar que Ele tinha promessa na minha vida. E que eu iria sair daquele lugar. Naquele mês. E assim o Senhor o fez. Naquele mês, em fevereiro, dia 18, eu saí daquele lugar. O meu pai, uma pessoa muito dura de coração, antigo, muito rígido, que gostava das coisas ali certinho, foi o único, em 2 anos e 1 mês, que foi me visitar. Que enfrentou a humilhação da revista e entrou para levar mantimento, para me ver e para dizer que ainda estava de pé. A minha casa, a minha família ainda era minha. E nesse tempo eu aceitei a Jesus lá na cadeia. Eu falei, eu vou mudar de vida. Mas as coisas não é simples assim. Quando a gente está lá dentro, a gente tem sede de Deus. A gente tem sede porque a gente está no sofrimento. A gente está precisando de algo. E o Senhor, Ele vem suprir. Porque Ele nos ama, Ele é misericordioso. E Ele estende a sua mão. E Ele me tirou de lá e eu vim para Cornélio. Com 2 meses, eu estava no tráfico de novo. Porque eu não tinha dinheiro e eu não tinha paciência de esperar Deus arrumar um emprego. Não, Ele vai fazer na hora dele. Agora ainda não dá.
estou precisando de um dinheiro. E pega droga para vender, e faz isso, e faz aquilo. Arrumei uma pessoa que também não era muito certa, também usava, a gente cheirava muito, porque eu sempre cheirei muito. Eu fumei pedra, eu usei heroína, eu fiz de tudo que vocês imaginam, eu fiz. Mas eu era viciada mesmo, era na cocaína. Eu podia usar todas as drogas, mas no final era com a cocaína que eu ficava. E a maconha, porque no final da noite você cheira a noite inteira, mas de manhã você tem que fumar o baseado. Porque se você não fumar, você não dorme, aí você não descansa. É assim que hoje os jovens pensam. Eu vou usar de noite, vou deixar a maconha no bolso. Quando for de madrugadinha, eu fumo e vou dormir. E ninguém vai perceber, mas Deus tem percebido e Deus tem visto todas as coisas. Nesse meio termo, o Senhor me lançou na cadeia aqui em Cornélio. Por um grampo, eu fui presa em 2017, num grampo lá de 2014. Eu já não estava envolvida mais no tráfico, mas continuava usando. Continuava usando, sem parar. Minha mãe ficou doente. Minha mãe foi para a UTI, minha mãe foi para o hospital e eu fui presa. Entristeci o coração da minha mãe mais uma vez. A polícia daqui de Cornélio, quando me prendeu, falou, agora sim. 30 anos nós esperamos por esse momento. E nós te pegamos agora. Falei, um dia vocês iam me pegar. E me pegou agora, mas eu nem devo. Mas vamos lá ver o que está acontecendo. Nesse intervalo eu fiquei 1 ano e 1 mês aqui em Cornélio. Ninguém foi me visitar, só minha filha. Minha filha não me abandonou em nenhum momento. E a Jéssica, que lutou pela minha vida aqui fora. Minha sobrinha, mulher do Hudson, ela é minha sobrinha. E ela lutou pela minha vida incessantemente, enquanto todos falavam para ela, desiste, a Patrícia não tem mais jeito não, ela vai sair de lá, ela vai vender droga, ela não adianta correr atrás de advogado, deixa para lá. Meu pai foi lá, pagou o advogado, a Jéssica corria atrás do advogado todos os dias. Que dia que minha tia vai sair? E ele falava, eu não sei. E nesse termo eu caí lá dentro, e eu fui cheirar um pó lá dentro, porque quando você chega lá dentro, o povo, no primeiro dia, eles mandam um presente para você. Principalmente quando você é conhecido na cidade. Aí você cai lá, nossa, a Patricinha chegou aqui. Vamos mandar um negocinho lá para ela, para distrair, ela caiu agora. E mandaram. E eu usei. Quando eu usei, o Senhor falou assim, eis que para aqui, não foi para isso que eu te trouxe. E Ele começou a embrulhar o meu estômago, revirar o meu estômago. E eu chorava de dor, e as meninas na minha cela diziam o que está acontecendo, vamos ter que chamar o SAMU, vamos ter que chamar o PS para ela está passando mal, vai que é uma overdose, alguma coisa, mas eu cheirava 10 gramas, 15 gramas por noite, um só, ia estar me dando overdose, aí o negócio era muito bom, né? Mas não era, era a mão do Senhor mexendo na minha vida, e o Senhor começou ali, e Ele falava assim, enquanto você não orar e não se arrepender, eu não vou tirar. E ali eu comecei a chorar, aquilo doía o meu estômago, como se uma mão entrasse no meu estômago e ali ele virasse para um lado, ele virava para o outro, e eu chorava. O que eu ganhei eu dei para as meninas da cela, mas eu fiquei relutando ali porque eu não queria admitir que o Senhor estava falando no meu pensamento, na minha cabeça, porque muitas vezes o Senhor fala conosco na nossa cabeça, no nosso coração, e nós fingimos que é de nós mesmos, nós não estamos escutando. E é a direção do Senhor. E Ele dizia, enquanto não se arrepender e não orar, não foi para isso que eu te trouxe aqui. E eu fui relutando. Eu dormia na praia, que era no chão assim, com um colchãozinho, dessa finurinha. As meninas tinham a jega delas, que era dentro das suas casinhas com um paninho. E uma delas era conhecida muito minha aqui de fora. Eu falei para ela, eu posso entrar na sua jega? Eu preciso fazer algo. Ela falou, claro que pode. Entra aqui, deita aí, descansa um pouco. E eu entrei. Quando eu entrei, eu me dobrei de joelhos e falei, Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu pequei. Quantas oportunidades o Senhor me deu. Quantas vezes o Senhor falou comigo. E eu não ouvi. Eu não escutei. E eu sei que se eu estou aqui,
O Senhor não me trouxe aqui por causa de um grampo de 2 falas de 2014. Algo o Senhor tem na minha vida e eu preciso experimentar. Eu quero experimentar. Desse dia, que aconteceu isso às 3 horas da manhã, eu levantei da jega dela. Eu saí toda suada. E falei para elas assim: a partir de hoje, eu não uso mais cocaína. E faz 6 anos, para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Continuei fumando maconha, porque é devagar, Deus tem um processo. Falei, vou ficar só no baseado, mas vou começar a ler a Bíblia, né? Deus quer que eu leia a Bíblia, eu vou começar a ler a Bíblia. E eu comecei a ler a palavra de Deus dentro daquele lugar. E eu comecei a falar da palavra naquele lugar. E eu fumava um cigarro, eu fumava maconha, mas eu não desistia daquela busca que o meu coração e a minha alma almejava. E eu falava, as meninas falavam assim, Patrícia, fica lendo a Bíblia, fumando maconha, e lendo a Bíblia e falando de Deus para nós. Eu falava assim, não, mas o Deus que eu estou aprendendo a conhecer, Ele limpa de dentro para fora. E quando Ele me limpar, vai ser para a glória dEle, não minha. Porque quantas vezes nós tiramos um vício de nós, e no primeiro problema, nós trazemos ele 3 vezes mais. E eu continuei. Eu comecei a ler a palavra, o advogado começou a correr atrás das coisas, e eu comecei a falar assim, Senhor, eu já não vou pedir para sair mais. Eu não vou pedir para o Senhor me tirar da cadeia. Eu vou pedir para o Senhor me libertar de todas as coisas. E eu continuei ali, eu fiquei 1 ano e 1 mês. No dia 28 de fevereiro de 2017, a palavra de Deus sai em Ezequiel 19, que diz que eis que hoje é o dia da decisão. E quando eu li aquela palavra, eu levantei 6 horas da manhã e falei para as meninas, eu vou embora. As meninas falaram, como assim de novo? Não pira, hein? Porque lá eles falam assim, quando você começa a querer ir embora, eles já começam a falar, não pira não. Que você sabe que você não vai, é muito BO que você tem. É corrupção, é tráfico, é associação, é porte, é um monte de coisa que te prenderam no grampo lá. Você está com mais 17 pessoas. Falei, mas eu não quero saber das 17 pessoas. Quero saber do que a palavra de Deus me disse. E ela me disse que hoje é o dia da decisão e o meu advogado vai dizer para mim que eu vou embora. Ninguém acreditou. Falou, ixi, mais uma vez a Patrícia vai pirar. Quando ela ligar para esse advogado dela, ela vai pirar. Mas eu não precisei ligar, porque o meu advogado ligou. E ele falou assim, quarta-feira, você vai pôr a tornozeleira. A Jéssica é minha testemunha. E Deus maior ainda. Eu saí de lá na quarta-feira. Elas choraram. Elas choraram. Alguma delas tem sempre contato comigo, vai orar comigo. Mas eu saí de lá ainda, irmãos, no erro, fumando maconha e cigarro. Saí para fora. Só que eu falava, Deus, eu para trás eu não volto. Eu vou ir para frente. E continuei. Todo mundo ia lá em casa, e eu fumando, toda hora eu ia lá cuidando da minha mãe, porque eu pedi uma oportunidade para Deus para cuidar da minha mãe, e Deus me deu. Deus me deu a oportunidade de mostrar à minha mãe o amor dos 30 anos que eu dei trabalho para ela. Eu cuidei dela até o último suspiro. Fazer 2 anos agora, dia 18 de setembro, que ela faleceu. Mas ela teve a oportunidade de ver a obra do Senhor sobre a minha vida. E um certo dia, irmãos, vocês vão falar que é mentira, mas Deus sabe de todas as coisas. Eu deixava um chavador e a maconha do lado do murinho da cozinha. E eu levantei, peguei o chavador e fui enrolar o baseadinho cedo. E o Senhor falou assim na minha cozinha assim, eis que te limpo de dentro para fora. Eis que disso não precisa mais. Eu falei, chapei, nem fumei. Acabei de acordar. Chapei, falei, meu Deus, se eu contar isso, ninguém vai acreditar. Falei, quer saber? Fiquei olhando, com o chavador ali teimando. E aquilo me arrepiava dos pés à cabeça, da cabeça aos pés, uma agonia, porque eu continuei fazendo o que Deus falou que tinha me tirado. Eu falei, ó Senhor, eu escutei essa voz e olhei para cima. Falei, ó, eu acho que eu estou louca, mas vou confiar. Como o Senhor tem feito tantas coisas,
Se até de noite eu não lembrar, eu não fumo mais. Pois era meia-noite. Eu não tinha lembrado. Quando eu a lembrei, eu falei, Senhor, eu não fumo mais. 33 anos fumando maconha. Falei, eu não fumo mais, estou até hoje. 4 anos e 2 meses. O cigarro, a mesma coisa. Aí todo mundo, não, isso aí é conversa. As meninas chegou lá para fumar, porque elas iam todo dia cedo. Porque nessas horas você tem amigo. Ele já passa cedinho para você fumar um para eles ir trabalhar, porque você tem, daí quer fumar para eles ir trabalhar. E eles passaram lá. E eu falei, não, pode levar. Falei para minha amiga, pode levar para você. Ela falou, mentira. Eu falei, pode levar. Ela falou, eu vou guardar, porque eu sei que de tarde você vai querer de volta. Logo você, que não fica sem nenhuma baga. Falei, pode levar. E ela levou. Passou um dia, passou 2, 3, e o diabo lutando. Fuma. Olha, tua mãe está doente. Olha quanto problema. Aí começou o meu filho, que tem 13 anos, dá um monte de problema. E eu falei, não. Deus me limpou de dentro para fora. É de dentro para fora que Ele me limpou. Eu não vou retroceder, porque o Senhor não se agrada daqueles que retrocedem. E eu comecei a buscar dentro da palavra a força na minha fraqueza. E o Senhor começou a falar na palavra. E o Senhor começou a me usar ali no meu meio. No meio das pessoas que iam ali. E um certo dia o Senhor me deu um sonho e disse assim, eis que agora ficará sozinha. Agora é o vale da solidão do humano, o vale da solidão dos seus amigos. Mas eis que nesse vale eu estarei contigo. Eu estarei contigo segurando na sua mão. E todo mundo me abandonou. Todo mundo. Foi um deixando de passar de manhã, o outro deixando de passar à tarde, o outro deixando de chamar na porta. Alguns ainda tentavam chegar lá e jogar ainda. Aí, Patrícia, ó, chegou um pó bom. Experimenta aí. Um dia o menino jogou umas 5 gramas. Eu catei de volta. Falei assim, não. Pode pegar, para mim já não serve mais. E a minha mãe foi piorando. Enquanto a minha mãe piorava, o povo esperava a minha queda. Agora ela cai. Porque ninguém quer ver você levantar. Quer ver você cair. Quem te conhece no mundo, quer te ver no mundo. Eles não querem te ver o Senhor levantar a sua vida. Não acredite que eles querem. É por isso que nós temos que orar por eles, para que Deus mude a vida deles. E eu falava, não, eu não preciso de amigo, eu sou bem radical, sabe? Quem me conhece sabe que eu sou bem radical dentro da palavra de Deus. É assim, sim, não, e pouco termo. Pouco, muito conversa. Se você está lendo a palavra ali, a tua ajuda vem dali. Fica conversando com teu amigo, teu vizinho, não, que eles vão te desanimar, você. Ora por eles. Coloca eles em oração para eles se animar também. Para vocês orar junto. Porque senão eles vão te desanimar. E minha mãe foi para o leito de morte. E eu cuidando dela, sobrecarregada, com uma tornozeleira. Fiquei 4 anos com essa tornozeleira. Minha mãe faleceu. O Senhor, antes da minha mãe falecer, uns 2 meses antes, o Senhor, eu precisava fazer uma ressonância magnética. E não podia entrar na máquina com a tornozeleira. Mas Deus prepara tudo para os seus filhos. E eu fui, tirei a tornozeleira para fazer o exame. Quando foi para voltar no outro dia para pôr a tornozeleira, o juiz falou, não tem pedido para pôr. Quando tiver o pedido para pôr, a gente liga e você volta a pôr. Eu fiquei 2 meses sem a tornozeleira. Mas esses 2 meses sem a tornozeleira era o tempo que eu tinha que cuidar da minha mãe. Ir para o hospital, voltar, dormir fora, dormir no hospital. E com a tornozeleira eu não podia. Eu ia ter que ficar restringida dentro de casa. Porque eu só tinha 50 metros. Mas Deus sabe de todas as coisas. E minha mãe faleceu. Minha mãe faleceu, eu fui o esteio ali. O médico não falava com ninguém, era só eu. Patrícia, vem cá. Está acontecendo isso com a sua mãe. Conta para os teus irmãos com o jeito que só você sabe. Patrícia, vem cá. Tua mãe está piorando. E eu comecei a orar pela minha mãe, pela cura. Cura, Senhor. O Senhor fez tantas coisas na minha vida. Cura.
E ela aceitou Jesus. Um dia o Senhor falou para mim, fala para ela, se ela quer aceitar Jesus. Ela é muito católica, fervorante mesmo. E eu sentei com ela e falei, mãe, eu quero fazer uma pergunta para a senhora, sem intermediário, sem colocar ninguém, nada do que a senhora busca, só Deus, eu e a senhora. A senhora aceita Jesus como o único salvador da sua vida? Mas sem pedir a ninguém, a nenhum dos intermédios que a senhora ora, somente a Ele. E ela disse, eu aceito. Então eu posso tirar várias coisinhas que estão ali? Que eram as coisinhas dela, os santinhos dela. Ela disse, pode. E eu falei, Senhor, recebe a minha mãe. E eu orei com ela. Na noite em que ela foi partir, eu estava lá no hospital com ela, a madrugada inteira, orando sem cessar, pedindo a cura. E Deus falou comigo assim, por que não pede que eu faça a minha vontade? Porque é tão egoísta. Ela está com câncer no estômago, ela não come, ela não bebe, nem sonda não pode pôr, nada do recurso humano. E ela já viu tudo que ela pediu para ver. Ela pediu a sua transformação, eu deixei. Eu aumentei os dias dela quando deu para mim Ezequias 1, que era aumentar os dias. Pede para mim fazer a minha vontade. Mas eu não queria falar isso, porque eu sabia que o Senhor ia levar ela. Eu sabia que o Senhor ia levar ela. Mas eu não resisti. Eu ajoelhei perto dela. Ela quase sem respirar. Eu pedi perdão a ela, como eu já pedia várias vezes. E falei, Senhor, seja feita a tua vontade. Porque eu sei que quem vem buscar é o Senhor. E os médicos foram lá e falaram, olha, tua mãe está indo embora. Chama os teus irmãos, que ela vai embora. E eu chamei todo mundo, 6 horas da manhã no João Lima. Se alguém trabalha lá, vai saber da dona Tereza. Aquele hospital, todo mundo da família foi lá e abraçou ela em vida. O Senhor deu a oportunidade dela se despedir de todo mundo, dos filhos, dos netos, dos bisnetos, de todo mundo. Quando o meu filho chegou, que é o que ela criou, porque ele não queria ir, e ela não ia embora, ela continuou respirando. E o médico falou assim, ela está aguardando alguém, porque os médicos eu não sei como, mas eles também sabem, acho que de tanto lidar com isso. E eu fui atrás do meu filho, eu andei a cidade inteira, o meu filho estava escondido aí, porque a avó e mãe, que tanto cuidou dele, ele chorando, desesperado aí para a rua. Nós pegamos ele e levamos ele no hospital. Quando ela abraçou ele, quando ele abraçou ela, quer dizer, ela deu seu último suspiro. Ela fez. E ela foi embora. E eu continuei. Todo mundo, agora ela vai voltar a usar droga. Vai voltar a vender droga. E eu falava, Senhor, na madrugada, Senhor, em nome de Jesus, segura nas minhas mãos. Está sendo difícil para mim, Pai, mas se eu segurar na tua, eu vou soltar. Mas se o Senhor segurar na minha, eu vou continuar. E eu vou pisar na garganta da serpente que tanto deseja o meu mal, que tanto quer me ver no chão. Todo mundo olhava para mim, passava pela rua e olhava assim, hoje ela vai. E nisso a biqueira é em frente à minha casa. Quem sabe onde eu moro é em frente, é de portão a portão. É o diabo usando lá para afligir a minha vida. Mas o Senhor é aquele que põe os teus anjos a guardar. E eu estou aqui de pé, firme na rocha, olhando para o alto. E em cada obstáculo, eu aprendo com o Senhor. Em cada dificuldade, na dor, na tristeza, no luto. Porque o Senhor fala na tua palavra que mais vale uma casa no luto do que uma casa em festa. Porque quando você está no luto, você busca. Você corre atrás do Senhor. Você busca o Senhor de madrugada, de manhã, de tarde. Porque você necessita da presença dEle. Quando você está em festa, muitas vezes você dá um glória a Deus, mas sai da boca para fora. E o Senhor, Ele quer tudo de nós. Ele não quer nós pela metade, não. Ele quer tudo de nós. Se tem algum jovem aqui que continua, ou que anda, ou que está no meio,
Ouve a voz do Senhor hoje, porque o diabo quer ceifar as vidas. E o Senhor me deu uma oportunidade. Ele me deu uma oportunidade porque Ele me ama. Ele olhou para mim, Ele olha para você todo dia. Todo dia Ele está de mãos estendidas para nós. Mas nós não conseguimos enxergar, porque nós travamos a nossa mente, os nossos olhos, e olhamos com os olhos da carne. Mas nós temos que olhar com os olhos da fé. E o juiz da terra negou o meu pedido para tirar a tornozeleira. Eu vim aqui, o pastor falava assim, Deus vai tirar. Aí eu entrava com o pedido, o juiz da terra falava, não vai tirar não. E eu falava, nossa, 4 anos, mas não vou murmurar não. Deus está deixando eu ir na igreja, está deixando eu fazer a obra, eu vou deixar. E eu fui trabalhar, e eu fazia minha diária, e o Senhor começou a dar várias diárias. Eu trabalhei na casa da dona Simone, porque ela também me deu uma oportunidade, sem saber da minha história. Mas o Senhor não precisa contar, né? O Senhor sabe de todas as coisas. E vários pedidos negados. O Senhor me arrumou um emprego registrado. Passou pela minha sobrinha, mas o Senhor fala assim que Ele tem que usar alguém, né? O pastor pregou domingo, vai passar por alguém para chegar até mim. Passou por ela, ela disse não, veio para mim. Várias pessoas na indicação. A moça perguntou para mim, mas você vai querer? Eu falei, se for da vontade de Deus, eu aceito. Mas eu não vou ficar esperando muito, porque eles vão pedir antecedente criminal, vão pedir título de eleitor, eu não tenho, vão pedir um monte de coisa, eu não vou ter para dar para eles. Mas Deus sabe de tudo. No mesmo dia, o homem me ligou e falou assim, você pode começar segunda-feira? Eu falei, Jesus, Ele quer que eu comece segunda-feira. Eu não tenho nem documento, vou ser envergonhada. Aí eu abri a palavra de Deus disse assim, eis que os meus não serão envergonhados. E eu fui trabalhar, com medo, porque nós é ser humano, nós tem medo. Falei, o povo vai ver, trabalho num residencial, onde moram pessoas bem-sucedidas. Falei, e quando eles verem uma história, traficante, isso, eles não vão confiar em mim. Eles vão pedir para mandar embora, na hora. E 2 dias depois, eles pediram meus documentos. Quando o síndico chegou e falou, olha, quero que a senhora traga os documentos para mim, aqui está a lista de documentos. Não tinha nem o título de eleitor e nem um antecedente criminal. Porque Deus é fiel. Aleluia. Então, hoje eu trabalho. Na semana seguinte, o Senhor tirou minha tornozeleira. Glória eu já vim aqui várias vezes com ela. Hoje eu estou sem. E tudo isso é para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu agradeço essa oportunidade que o Senhor me deu através do pastor. E que vocês que estão passando por isso, lembre que o Senhor é a nossa força na nossa fraqueza. E no momento de angústia, Ele cuida de você. Deus Amém. abençoe. E tudo que Deus falou com a senhora aqui se cumpriu? Tudo. Tudo que o Senhor falou, através da vida do pastor Timóteo, através de vidas de missionários que foram confirmando a palavra dele, se cumpriu. E tem promessa aí. E eu já vejo lá na frente. Glória tudo a Deus. Se cumprirá em nome de Amém. Jesus. Você aplaude ao Senhor pela vida. Deus abençoe, viu? E é só o começo. Fala para quem está do teu lado, o vale é lugar de milagre. Mas com essa fé sua aí, a pessoa não vai acreditar muito não, hein? Fala para a pessoa, o vale é lugar de milagre. Fala para quem está do teu lado, o processo faz parte do propósito. Só que nós queremos primeiro o quê? O propósito, depois o processo. Primeiro eu quero ter o carro, depois eu pago, né? Primeiro eu quero dar para depois, primeiro eu quero receber para depois dar. Não, o vale faz parte do propósito. Abre a vossa Bíblia em Ezequiel 37. Deus fala nos testemunhos também, viu, gente? Fica atento. Eu não sei que prisão você está, ou algo que você precisa de um juiz, de um advogado. Pelo testemunho, se você prestou atenção, ele já te deu a vitória.
Você que não tiver com criança, pudesse colocar de pé, por favor. Quem tiver com criança pode ficar sentado. Ezequiel 37. Ela nem sabia a palavra que eu iria ministrar nessa noite. Ezequiel capítulo 37. A visão de um vale de ossos secos. Todos encontraram? E veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou aonde? No meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e era muito numeroso. Na superfície do vale estavam sequíssimos. Então me perguntou: Timóteo, coloque o seu nome, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. E disse-me ele: profetiza a esses ossos. E disse-me: ossos secos, ouve a palavra de quem? Do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar um espírito em vós e vivereis. Porei tendão sobre vós e farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo a ordem que Deus me deu. Enquanto eu profetizava, um ruído, um barulho de ossos que batia contra ossos e se juntavam, cada um em seu lugar. Olhei e que havia tendões sobre eles, e cresceram carne, e estendeu pele sobre eles, e não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe assim: diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos o espírito e sobra sobre esses mortos, para que eles vivam. E profetizei como ele me ordenara. E o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um grande exército. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Ossos que se secaram e pereceram a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes assim: diz o Senhor, eis que abrirei a vossa sepultura, e vós fareis sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vós fazer sair dela, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vós estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto, e eu fiz o Senhor. Amém? Poder tomar assento, por gentileza. Eu coloco um título nessa palavra: o vale é lugar de milagre. Repita comigo: o vale é lugar de milagre. Às vezes você pode ter um vale na vida espiritual, ministerial, sentimental, emocional. Essa irmã que estava dando o seu testemunho nessa noite, ela estava em um vale. E esse profeta Ezequiel, um dos 4 profetas maiores, ele fala que Deus levou ele para o vale. Fala para o seu irmão: muitas vezes é Deus que te coloca em um vale, porque Ele tem propósito. O Deus do monte é o Deus dos vales. Às vezes nós achamos que Deus só nos leva a lugar de bênção. Por isso que está escrito em Mateus: apartai vós de mim, que eu não conheço vocês. Mas Senhor, por que não me conhece? Porque eu estive preso e não me visitaste. Estive enfermo e não me visitaste. Tive fome e não me deste que comer. Senti frio e não me aquecesse. Mas como, Senhor, o que fizesse aos meus pequeninos, fizeram a mim mesmo. Vivemos hoje numa igreja, a igreja do monte.
mas não é a igreja do vale, uma igreja que não visita os hospitais, uma igreja que não visita os presídios, os manicômios, os necessitados, as viúvas, porque nós queremos cuidar do nosso jardim regado. Por isso que ele fala: esse não é o jejum que eu pedi para vocês, que vocês amarram as suas caras, que vocês ficam nervosos. Não, o jejum que eu pedi para vocês é que vocês acolhem, recebam o necessitado na tua casa, que você dê pão ao faminto. Esse é o jejum que Deus pede para nós. E existe outro jejum que diz: a casca de demônio que só sai com jejum e oração. Deus leva esse profeta em um vale de ossos secos. Esse ossos significa pessoas. Pessoas. Às vezes Deus pode nos levar a lugares que você vai lá com os seus olhos físicos, não tem mais jeito. Acabou o fim nessa área da minha vida, porque o osso está seco, ele não tem vida, ele não se movimenta. E Deus faz ele passear e andar por ele, no meio dos ossos secos. Deus fala e pergunta para ele, depois que Deus colocou, depois que Deus permitiu nós andarmos em certas circunstâncias, em certas fases da nossa vida, e ele olha e pergunta: ei, poderão viver esses ossos? Essa área da sua vida pode mudar. Essa área da sua vida pode ter alegria. Aquele drogado pode ser liberto. Aquela meretriz pode virar uma missionária. Aquele ladrão pode virar um pastor. A tua empresa pode crescer. A sua família pode mudar. A sua história pode ser ressignificada. Deus está perguntando para um profeta, e Deus está perguntando para você e para mim nessa noite, se essa área da tua vida pode mudar. Fala para o seu irmão: o que você acha? O que você responderia? Aquela pessoa que você criticou tanto que caiu, aquela pessoa que se afastou, Deus está perguntando, e você, o que você acha? Essa pessoa pode voltar a congregar? Essa área dessa pessoa pode ser restaurada? O profeta responde ao Senhor: Senhor, tu sabes. Porque se você ler no capítulo 8, ele fala que Deus tomou ele em espírito. O que aconteceu quando Deus tomou ele em espírito? Deus levou ele no templo. E lá no templo ele via as imagens escondidas, porque ele tinha medo do ataque. Ele viu muitas coisas que entristecia o coração de Deus. E no capítulo 1 Deus fala, e eles pensam e falam: Deus não está vendo. E quando o profeta vê tudo isso, Deus leva ele, fala: eles estão no vale de ossos secos por isso, mas eu tenho um propósito nisso. E Deus pergunta, ele responde: depois de tudo isso que eu vi, só o Senhor sabe. Deus te faz uma pergunta nessa noite: essa área da sua vida pode mudar? A sua empresa pode voltar a ter sucesso? A tua vida sentimental, espiritual, material, Deus está perguntando. O teu relacionamento, Deus está perguntando: pode voltar a ter alegria? Você pode voltar a prosperar? É uma pergunta que Deus faz. Se você olhar com os olhos físicos, tu sabes. Agora, pela fé, eu posso trazer à existência o que não existe. Fala para o seu irmão: você não precisa mais ver para crer. Fala: você precisa agora crer para ver. Essa pessoa pode voltar a andar. Essa pessoa pode ser curada. Deus pergunta para nós, Israel, igreja de Deus, essa área da tua vida pode voltar a maneira que era antigamente, você voltar a servir a Deus, você ser liberta como a irmã foi. Senhor, tu sabes. E ele fala: profetiza. Fala para o seu irmão: quando você não sabe, fala com fé, quando você não sabe, você fica quieto. Às vezes Deus pergunta: será que aquela pessoa pode voltar a ter vida? E aquilo lá já era. Aquela
aquela pessoa pode mudar, e aquilo lá já, aquilo não tem jeito. Deus não está perguntando para você, porque o que nós temos que aprender? Nós não podemos ser prisioneiros da nossa história. A nossa história, fala para o seu irmão, a sua história não é sentença, fala, é experiência. Se você ficar preso à sua história, você vai ser escravo da tua história, escravo dos seus traumas, e você vai ver o que? A sua história, o que aconteceu na tua vida, como se fosse uma sentença que você está condenado. Não, nós estamos no tempo da graça. A sua história, os seus traumas, o que você passou, o que essa irmã passou, é uma experiência, porque o vale é lugar de milagre. Deus não está falando para nós, como igreja, criticar o nosso irmão, a nossa irmã, ou sentenciá-lo. Não, Deus está falando, Ele te faz uma pergunta. Quando eu não sei perguntar o que sabe, já é difícil. Imagina nós perguntar o que não sabe. E nós temos a facilidade de condenar. Jesus, Ele não condena ninguém ainda. Nós estamos no tempo da graça. O juízo vai vir depois, não é agora. Ele fala, profetiza. Eu pergunto, essa área da sua vida, você fala para o seu irmão, você tem profetizado ou tem murmurado? Fala, Deus mandou você profetizar. E veio sobre mim a mão do Senhor. A palavra Senhor significa dono, proprietário. E nós queremos o quê? Que Ele seja Deus de me dar um carro, um Deus de me dar uma empresa, um Deus de me dar um casamento, o Deus de me abençoar, mas eu não quero Ele como Senhor da minha vida. Fala para o seu irmão, Ele como Senhor, Ele vai te dar o que você precisa, mas como Pai, Ele pode te dar uns mimos, Ele pode te dar algo a mais, mas Ele tem que ser Senhor da sua vida. E Ele me levou no vale de osso seco. Lá estava cheio de pessoas mortas, pessoas sem vida, pessoas que não creem mais em nada. As pessoas estão vindo de um vale chamado Covid-19. As pessoas tiveram perca, as pessoas perderam em relacionamento materialmente, muitos perderam a fé, porque fé é decisão. E Deus nos faz essa pergunta e faz nós andar no meio dessas pessoas que estão mortas espiritualmente. E me faz andar, e eram muitas pessoas no vale de osso seco. Então me perguntou, filho do homem, Timóteo, Silmara, Mara, Emerson, Lúcia, Silei, Silene, Davi. Deus pergunta, será que ainda poderão viver? Será que eles podem ainda se levantar? E eu respondi, quando eu não sei a resposta, eu falo, Senhor, tu sabes. E me disse, profetiza a essas pessoas. E diz, ouve a palavra de quem? Ouve a palavra de quem? Do Senhor. Eu sinto muito se você não lê Bíblia. Às vezes nós somos religiosos. Você lembra quando você era religioso? Você ia, nunca levou Bíblia, nunca levou nada. Então você não comia o que você comia o que te davam. Então você sofre por falta de conhecimento. Errais por não conhecer a Bíblia e nem o poder de Deus. Então significa o quê? Quando você não sabe, você não lê o nosso mandamento, o nosso estatuto, você come qualquer coisa. Mas quando você lê, você tem conhecimento, você vai entender que existe o Velho Testamento e o Novo. Fala para o seu irmão, você tem testamento? 2. Testamento é algo que é deixado para alguém após a morte do seu pai. Jesus morreu e ele deixou aqui o nosso direito. Se você não lê Bíblia, sinto muito. O carro é álcool, nós vamos colocar óleo. O carro é diesel, nós vamos colocar gasolina. Então fica difícil, porque nós, principalmente o brasileiro, ele tem uma dificuldade
para leitura, para buscar, porque acostumamos as coisas tudo pronta. Comer tudo pronto, mas tem comida que é bom você fazer, porque você vai saber os ingredientes, o que é necessário, o ponto certo. Por isso que está dizendo aqui, ó, profetiza. Mas eu vou profetizar o quê? Deus falou que vai te dar um carro, eu vou profetizar um avião. Mas Deus falou que vai te dar o quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Tudo vai cooperar para o meu bem se eu estiver dentro do propósito de Deus. Se o teu relacionamento, se a tua empresa, o que você faz está dentro do desígnio, dentro do propósito de Deus, tudo vai cooperar bem. O que ia dar errado vai dar certo, porque está dentro do propósito. Mas diz, profetiza segundo a palavra de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz. Fala para quem está ao teu lado, que voz você está ouvindo? Laodiceia significa opinião popular. Você vê lá a igreja de Laodiceia, opinião popular. Eles não ouviam mais o Espírito Santo. Nós estamos ricos, nós estamos bem. Aquelas pessoas vinham à igreja, não tinha carro, não tinha casa, não tinha umas condições financeiras boas. Mas depois que eles passaram a ter uma condições financeiras boa, eles achavam que eles não precisavam mais de Jesus. E então eles não ouviam mais o Espírito Santo, eles ouviam a pessoas. Aí Jesus falou, eu estou à porta e bato, eu estou por lá de fora. Se você abrir, entrarei e cearei com vocês. Vocês dizem que são ricos, vocês são pobres, miserável e nu. Se vocês quiserem, eu vou passar colírio. Quer dizer o que? Vocês vão ter os olhos espirituais para enxergar as coisas. Então, nós precisamos ouvir a voz de quem? Do Espírito Santo. Eu te pergunto, o que o Espírito Santo tem falado para você? O Espírito Santo falou para você parar? O Espírito Santo falou para você desistir? Tem muitas pessoas que poderiam estar aqui nessa noite, mas eu preciso assistir a novela. Mas um culto que nem esse não vai assistir mais, porque eu não quero ouvir a voz do Espírito Santo, porque a voz do Espírito Santo, ela vai me confrontar. Então nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo, mesmo em vale, mesmo nessa situação. Deus está falando para mim, para você, profetiza segundo a minha palavra. Pastor, o que é segundo a palavra de Deus? Você vai ouvir as vozes. Olha, não tem emprego, milhões de pessoas paradas, mas a palavra de Deus diz, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Essa situação eu não consigo. A palavra de Deus diz, para Deus nada é impossível. Segundo a palavra de Deus, diz o Senhor a esse povo, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Tem área da nossa vida que acabou, morreu, mas Deus está falando, segundo a minha palavra, vai entrar o Espírito em vocês e vocês vão se levantar. Haverá vida. Vida significa movimento, movimentar. Existe a árvore do conhecimento e a árvore da vida. Mas o ser humano, ele escolhe a árvore do conhecimento e rejeita a árvore da vida. Quer dizer o quê? Eu rejeito aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Fala para quem está ao teu lado, é momento de escolha. Momento de decisão. O 6, e porei tendões sobre vós. Aqui ele está falando coisas novas. E sobre vós estenderei pele e porei o Espírito. Você vai ver nesse Espírito, é com E minúsculo. E vivereis e sabereis que eu sou o Senhor, o teu dono, o teu proprietário. Então profetizei segundo a vontade de Deus. Nós temos profetizado segundo a vontade de Deus, segundo a minha vontade. Paulo diz, não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive
em mim. Eu não faço mais a minha vontade. Eu faço a vontade de Deus. Então profetizei segundo o que Deus me falou. Enquanto eu profetizava, houve um reboliço. Ou na sua Bíblia pode estar um ruído e barulhos. Reboliço significa o que? Bagunça. Às vezes vai vir uma bagunça e você não entende nada. Às vezes sua vida está bagunçada em alguma área e você não está entendendo nada. Mas tem coisa que Deus vai explicar no céu, se Ele quiser explicar. Ninguém entende Deus. Esse reboliço, essa bagunça, fala para o seu irmão, é para Deus colocar as coisas no lugar. Imagina esses ossos aqui. Significa pessoas mortas. Daqui a pouco você começa a ver esses ossos mexer. E esses ossos começam a mexer, porque se nós observarmos o tempo que estamos vivendo, hoje a mulher está a cabeça de casa e o marido está o corpo. As coisas estão fora do lugar. Ou o corpo com duas cabeças. Ou muitas vezes quem manda em casa já não é os pais, é os filhos. As coisas estão no lugar. Então Deus precisa fazer o reboliço, entendeu? Porque a Bíblia diz: filhos, honrai os vossos pais e as vossas mães, para que tudo que você fizer dê certo, para que você vive muitos dias na face da terra. Mas existe uma cultura distorcida, a qual a igreja e a escola pós-Covid vai ter que trabalhar nisso. Nós vamos que destruir a cultura distorcida, os professores reconstruir para depois ensinar. O papel da igreja e da escola não é educar o seu filho. O papel da igreja é educar na palavra de Deus. Então o que estava acontecendo aqui? Você não sabe o que é cabeça, o que é corpo, o que é mão, o que é quadril, o que é dedo, porque está tudo bagunçado. E para Deus abençoar, fala para o seu irmão, Deus vai colocar as coisas em ordem. Porque em muitas áreas da minha vida eu não consigo ter êxito. Eu não consigo ser feliz. Porque eu não honro o meu pai e a minha mãe, que é o primeiro princípio com promessa. Porque o cabeça, a autoridade em casa é eu, não é meu pai. Ou às vezes eu fui na casa de uma irmã, o irmão foi chamar a atenção do filho, a esposa mandou: fica quieto. Ela, inconsciente, ela falou para o filho: o teu pai não é autoridade dentro de casa. Pastor, mas meu pai e minha mãe fez isso. A Bíblia não está, ela está falando honrai, porque YX, pai e mãe, são o quê? O caminho que Deus te usou para trazer na terra. Quando você não honra, você está falando: Deus, o caminho que o Senhor usou está errado. Quando eu honro, eu estou falando: sou grato ao caminho que Deus me usou para um propósito na terra. Mas eu não moro com meus pais. Eu vim a Cornélio pela Castelo Branco. Eu tenho que morar na Castelo Branco. Fala para quem está do teu lado: seu pai e sua mãe não são teus amigos, são autoridade na sua vida. E hoje os pais, principalmente os homens, se corrompendo da responsabilidade. Depois não entende porque os relacionamentos não dão certo, porque não são curados dos traumas. Você quer ver? Meu pai, ele é o quê? Por meu pai ser meu amigo, eu tenho que honrar ele como autoridade. Não, a mamãe é tua amiga, o papai é teu amigo. É? Quando você era pequeno com cólica, quem te balançava? Os amigos? Quem te balançava? Para estudar, é os amigos que pagam? A sua viagem é os amigos que pagam? Se você for sair para a balada meia-noite, os amigos vão falar: não vai sair, que isso não é hora. Os amigos vão falar: vamos embora. A igreja precisa do quê? De uma reforma. A família foi deturbada.
E se nós não irmos para a palavra, isso vai até a 4ª geração. E se a 4ª geração não mudar, começa tudo de novo. E eu oro, eu jejuo, eu faço a obra, mas tem área da minha vida que piora, vez de melhorar. Porque eu não tenho entrado nos princípios de Deus. Não importa o que teu pai ou tua mãe fez. Eles foram o caminho que Deus te usou para trazer aonde? Em um propósito. Nós temos que entender isso aqui. E o reboliço faz parte do propósito. Repita comigo, o reboliço, o confronto, faz parte do propósito. Quem estudou sabe, a hora que a professora te dá uma prova, não faz parte do currículo? Não, faz parte. Então todo reboliço faz parte do propósito. A bagunça, o reboliço, você vai ver, colocou cada osso em seu lugar. Quer dizer o quê? Às vezes você vai se reencontrar com a tua dor. Às vezes para você ser curado ou curado, você vai reencontrar com o teu passado. A hora que teve o reboliço, os ossos começam a se movimentar, a cabeça vai para o lugar de cabeça. A mão vai para o lugar da mão, o pé para o lugar de pé, porque você vai ver aqui, está tudo misturado. E eu olhei, eis que havia tendão novo, pode ver, aí começam as coisas. Quem está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo novo se fez. Pode ver, depois do reboliço, que começa a vir tudo novo. Fala para o seu irmão, tenha calma. Depois desse reboliço, vem tudo novo. E o que Deus faz não é igual, não é menor, é sempre maior. Depois do vale, é lugar de milagre. Então ele me disse, profetiza. Ao Espírito profetizei, Espírito do homem, e diz, assim diz o Senhor, vem dos 4 cantos, vento, significa o Espírito Santo vem dos 4 cantos da terra ao seu favor. Que a palavra diz que o Espírito Santo intercede por mim, por você, com gemidos inexprimíveis. O 9, vem dos 4 ventos, o Espírito e sopra sobre esses mortos. Se você ler lá em Efésios capítulo 2, nós éramos mortos. Nós estávamos tudo mortos espiritualmente. Então o Espírito Santo ele vem para nos trazer vida, mas depois do reboliço. E esses mortos para que viva, para que você volte a ter movimento, para que nós possamos voltar a quê? A ter perspectiva, a ter os sonhos dentro do propósito de Deus. E profetizei como ele me ordenara. E o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé. Fala para o seu irmão, se levante. Como eu vou me levantar? Lendo Bíblia, orando, participando da comunhão. Muitas pessoas, mas eu não preciso ir para a igreja. Deus é relacional. Deus é um Deus de relacionamento. Se você vê desde os princípios, Pai, Filho e Espírito Santo, eles juntos, Deus é um Deus de relacionamento. Porque nós somos um ser humano que precisamos viver em relacionamento. Então quando a igreja se ajunta, ela se comunica através disso que Deus ordena a bênção. Aqui os ossos estavam mortos. Olha lá, a mão de um lado, o pé do outro, tudo separado. Isso é a igreja de Deus. Não tem como o pé falar que não precisa da mão, a mão não precisa dos olhos, os olhos não precisam da boca, vai morrer todo mundo. Então precisou todo esse reboliço para colocar as coisas no lugar. Então me diz, filho do homem, esses ossos são toda a igreja. Eis que diz assim, ossos secos. E nós muitas vezes dissemos o que está aqui no capítulo 11. No versículo 11, né? A nossa esperança acabou. Olha que humilhação eu estou passando, Senhor. Porque no inconsciente coletivo, nós ainda trazemos uma cultura do mundo. A cultura do mundo diz: a esperança é o quê? A esperança é o quê? Você viu como a gente grava isso? Às vezes se perguntar quantos discípulos tem, as pessoas não sabem.
Mas a cultura embutida no inconsciente coletivo, a esperança é a última que morre. Fala para o seu irmão, a nossa esperança já morreu e já ressuscitou. Fala, a sua esperança é Jesus. A nossa esperança é Jesus, gente. E eles estão falando aqui, ó. Olha, os nossos olhos secou. Quer dizer que nós estamos mortos. Tem área da nossa vida que eu não acredito mais. A nossa esperança, ó, acabou. Estamos terminados, acabou tudo. Porque eles estavam mortos. Aqui era literal. Deus está falando, a igreja morta espiritualmente. Acabou a esperança, estamos terminados. Acabou as promessas de Deus. Mas ele diz, portanto, profetiza e diz assim: diz o Senhor, o teu dono, o Deus: eu abrirei a vossa sepultura. Quer dizer o que? Farei sair dela. Ó povo meu, Deus está falando, eu vou tirar você desse buraco que você entrou. Eu vou tirar você desse buraco que você entrou. Eu vou te tirar dessa situação que para você acabou tudo. E você vai saber que eu sou o Senhor quando eu te tirar dessa situação e fazer sair dela, ó povo meu. O 14. E porei em vós o meu, e colocarei em vós o meu. Você pode ver que ele só ia falando o Espírito, o Espírito, o Espírito. Esse Espírito é com E minúsculo, o Espírito do homem. Esse aqui no 14 ele está falando, e coloquei em vós, vou colocar em vós o meu Espírito Santo, que é com E maiúsculo. O meu Espírito em você. Ezequiel é o Deus. Mas precisa você entender, porque Deus me levou para esse vale. Fala para o seu irmão, não foi para ficar parado. Fala, anda sobre ele. Ó, anda no meio do vale. Quer dizer o quê? Anda onde você mora. Pessoas mortas espiritualmente. Pessoa que perderam a perspectiva, sonhos, não tem mais esperança. Deus coloca nós em lugares, não é só para você ganhar dinheiro ou ficar sentado. Você está no meio de um vale de ossos secos. Fala para Deus abrir os teus olhos espirituais, os teus ouvidos espirituais, a tua boca espiritual para você profetizar. Mas pastor, eu não tenho teologia. Se você sabe um capítulo, um versículo, você já sabe muito. Mas eu não quero olhar, porque eu quero olhar só para mim. Todos esses ossos aqui faz parte do corpo. A sua história é única, a sua dor é única, também a sua cura é única. Se teu irmão não está bem, você não vai estar, porque você faz parte desse corpo. Nós somos membro do corpo de Cristo. Eu não sei o vale, às vezes é na sua casa, às vezes é no teu trabalho, às vezes é na sua família. Deus, Ele te colocou lá, e Ele é responsável por você. Só que Ele está falando, para de ficar parado e faça alguma coisa, anda, olha, veja. E Ele está falando, vai ter um reboliço. O que é reboliço? É a bagunça. Reboliço é bagunça. Mas para colocar as coisas no seu devido lugar. E você vai profetizar aos quatro ventos. Espírito Santo significa o que? O Espírito Santo. E você vai profetizar tudo novo. E depois que você profetizar, que fé não é emoção, é decisão, ele está falando, aí sim, colocarei em vocês o meu Espírito Santo. Se você ler Isaías 11, os 7 Espíritos de Deus, Espírito da sabedoria, do conhecimento, do amor, esse Espírito que Ele vai colocar. Eu não sei qual é o vale que você está passando, mas eu quero que você grave. O vale é lugar de milagre. E depois que ele profetizou, se levantou um grande exército. Ali começa a igreja. E a tendência nossa é correr do vale, não é verdade? Imagina ali a mão sair correndo. Tem como? A mão, o corpo está passando por um estágio, por uma dor,
Um exemplo. Você vai ao hospital, o médico fala, você precisa operar do pé. Ele fala, você deixa o pé aqui e o resto pode ir embora para casa? Sofre o corpo todo. Eu não sei a área da sua vida. Deus te faz uma pergunta. Será que tem jeito? Fala para o seu irmão, para Deus nada é impossível. Porém, se estiver dentro do propósito de Deus, reboliço, bagunça, Ele pode colocar as coisas no lugar. Imagina esses ossos movendo. Imagina a dor. E o povo olhando. Olha lá, o povo de Deus. Acabou a esperança. Senhor, a nossa vergonha, a nossa humilhação. A Bíblia diz que os humilhados serão o quê? Exaltados. E o soberbo será derrubado, abatido. O importante não é você ser pé, ser mão. O importante é você estar inserido no corpo de Cristo. Porque Deus vai trazer vida para a sua igreja. Porque Ele diz que a glória da segunda casa será o quê? Que o final é melhor do que? Olha lá. Vamos nos colocar de pé? Você sabe essa área da sua vida que está no vale. E você olha, você observa. Às vezes é a vida espiritual, ministerial, sentimental. A partir de hoje, fala para o seu irmão, a partir de hoje, não é para murmurar, é para profetizar, segundo a palavra de Deus. Às vezes o médico já deu uma sentença. Lembra Lázaro? Morreu, acabou. E Marta e Maria, uma no passado e a outra no futuro. Se o Senhor tivesse vindo antes, meu irmão não teria morrido. Ela estava no passado, presente ou futuro? Passado. Mandaram chamar Maria. Se o Senhor tivesse vindo antes, meu irmão não teria morrido. Maria, mesmo que esteja morto, viverá. Eu sei que Ele há de ressuscitar. Quando o Senhor vir buscar a igreja, Ele estava no presente, no passado ou no futuro? Uma no passado, aos traumas, e a outra já no futuro, a ansiedade. Jesus falou, eu não te disse, se você crer, você vai ver a minha glória, a glória de Deus, nem presente, nem futuro, nem passado. Se você crer, é hoje. Uma no passado e a outra no futuro. Às vezes você está presa nos seus passados. Não seja prisioneira ou prisioneiro da sua história. A sua história, as suas decepções, os seus traumas, não é uma sentença. Isso é experiência na sua vida. Desprende em nome de Jesus e se levanta e profetiza. Você hoje está inserida ou inserido no corpo de Cristo. Fala para o seu irmão, sua história pode ser diferente. Esse jovem com o braço cruzado, levanta a mão. A sua história pode ser diferente. Quem dá a última resposta na sua vida é Deus. Diabo não vai trocar sua identidade. Eu te dei um nome e te chamo pelo sobrenome. Muitos da família desfaz de você e zomba de você, mas eu digo que eu tenho uma grande obra na tua vida. Eu vou curar tua alma. Eu sou teu pai, eu sou tua mãe, eu que cuido de você. Ninguém entende o que você passa, a sua rejeição, mas diz o Senhor, eu te amei desde o ventre da tua mãe e te escolhi para uma grande obra. Profetiza e eu vou te dar vida, vida abundante, e você vai saber que eu sou Deus na sua vida. Não deixe que o seu passado estrague o seu futuro. Deus é o teu pai. É Ele que cuida de você.
a sua família será diferente. Profetiza a sua família diferente. A história do teu pai e da tua mãe é a história deles. A sua história e a história do meu servo será diferente. Leia a minha palavra, somente creia, que você vai ver o que eu vou fazer na tua vida e na sua parentela, para que meu nome seja glorificado. Eu te pergunto, de novo, esta área da sua vida, como você vê agora? Poderá mudar ou não? O que você acha? Fala para o seu irmão, fé é decisão, não é emoção. Se você for esperar um arrepio, né? É interessante que a fé nossa, do ser humano, é assim. Se é para mim dar, exemplo, para o meu irmão Bruno, um carro, eu não tenho uma fé genuína. Eu vou orar para ver se Deus confirma, certo? Agora, se é para ele me dar, eu tenho a fé racional. É para o Bruno me dar, porque para receber você exerce a sua fé. E para que o propósito que Deus tem na tua vida, e Deus quer que você profetiza nesse reboliço, nessa dor. Você crê que eu posso mudar a tua história? Você quer que eu vou te curar? Você quer que eu vou curar os teus pais? Você não entendeu lá, eu show de cai. Tudo o que aconteceu na sua vida sentimental, mas um dia você vai entender. Porque diz o Senhor, amando Shodecai, eu tenho um propósito muito grande na sua vida. Adai que eu show a subiai. Às vezes tem a dor do homem aqui, mas eu posso usar o homem como instrumento para te levar para um propósito maior. E eu vou curar a tua alma, o teu psique. E você vai entender. Lá mandou eu shai, assim como José. No final você vai dizer: se não fosse eles, eu não estaria aqui hoje. Fala para o seu irmão, vale é lugar de milagre. Isso significa glória. Porque você ter milagre no monte é fácil. Agora, por que no vale? Porque no vale é uma coisa que ninguém pode fazer nada. Só Deus. Então é momento de você profetizar. Não é momento de murmurar. Deus não está falando, Jéssica, murmura. Deus está falando, profetiza segundo a minha palavra. Por isso que tem que ler a Bíblia. Para mim poder profetizar segundo a palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus. Mateus profetiza segundo a minha palavra. Eu vou te dar conhecimento da minha palavra. Eu vou curar a tua alma. Áreas que você achava que nunca mais ia acontecer nada, diz o Senhor, vai acontecer coisas extraordinárias. Te trouxe a esse lugar com um propósito. E esta semana você já vai começar a ter entendimento da minha palavra. E eu estou renovando a tua mente para a glória do meu nome. Imagina se o profeta fala: Senhor, então me explica. Fala para o seu irmão, Deus não se prova, se crê. Senhor, então me explica. Ele não vai explicar nada. Ele só está falando, Timóteo, profetiza. Profetiza sobre a vida dele. Profetiza sobre a vida dele. Vocês vão ver o que Deus vai fazer na vida desse menino. Ele é que nem Davi, humilhado, rejeitado, porque Deus tem um propósito na sua vida. Então está acontecendo todo esse reboliço. Senão você não estava aqui hoje para entender que Deus está colocando tudo no lugar. Repita comigo, eu tenho a partir de hoje que profetizar. Profetiza sobre a vida da sua filha. Profetiza sobre a sua casa e saberás que eu sou o teu Deus. E saberás que eu vou começar a mexer nos papéis e o meu nome será glorificado. Coloca a mão no teu tórax, vamos orar. Eu gostaria que você profetizasse sobre essa área da tua vida. Ora você com Deus e profetiza. Deus vai honrar
a sua fé. Deus vai honrar a sua fé. Esse profeta, ele profetizou e Deus falou, a fé dele foi uma fé sobrenatural. Eu vou ter que honrar a fé dele. Profetiza sobre a vida dele. Você vai ver o que eu vou fazer na vida dele. Você vai ver, eu vou fazer algo extraordinário. O profeta pode vir a falar, eu não vou profetizar não. Profetiza sobre a vida do teu filho. Profetiza sobre a área da tua vida que você achou que não tem mais jeito. Deus está falando, eu vou honrar a tua fé. Eu vou honrar a palavra que sai da tua boca. A palavra, ela não volta vazia. Ela, antes de voltar para mim, ela vai fazer o efeito que lhe apraz. Profetiza, Dani, sobre a tua vida. Eu vou começar a tirar pessoas do seu caminho, porque diz o Senhor, lamanto, shoderaba, subiai. Aquela alegria foi alegria passageira. Arama, subiai. Quem te ama sou eu. Lá, subiacai. E às vezes você se sente só. Esse vazio que você sente dentro de você, eu quero preencher, porque eu tenho uma promessa na sua vida. Hoje começa a cair por terra os teus adversários, os teus inimigos, porque diz o Senhor, a história que eu escrevi para você ninguém pode apagar. Às vezes ele profetizando, e as pessoas falavam, Bruno, ele é louco, está todo mundo morto aí, ela não anda, esse não enxerga, esse não tem mais jeito, e ele está profetizando. Diz o Senhor, profetiza. Profetiza. Você profetizar aquilo que você vê é fácil. Deus quer que você profetiza aquilo que você não vê. Profetiza. Agora um setembro, um outubro, um novembro, um dezembro, repleto de bênção em todas as porta, um Deus curando a tua alma, curando o teu psique, o Deus que faz o reboliço, colocando todas as coisas no lugar, porque Ele não é o teu pai biológico, Ele é o pai do pai, Deus, o Deus que te trouxe nessa noite para falar, a única coisa que eu quero de vocês é que vocês profetem. Tiro todo cansaço, fadiga, preocupação, e eu que estou fazendo parte desse reboliço. Agora você não vai entender nada, Felipe, mas no final você vai entender. E você vai falar, Deus sempre esteve no controle de todas as coisas. Eu sou Deus que abato, também sou eu Deus que exalto. Sou eu que empobreço, sou eu que enriqueço. Sou eu que faço descer a sepultura, também sou eu que faço sair dela. Somente creia e verás a minha glória naquele lugar. O vale é lugar de milagre. É nesse vale que você vai ver Deus mudar a tua história. É nesse vale que você vai ver Deus restaurar. É nesse vale que você vai ver Deus curar. É nesse vale que você vai ver Deus levantar missionárias, profeta, presbítero, diácono. É nesse vale que você está, que você vai ver o cumprimento de Deus na sua vida. Meu Deus, em nome de Jesus, pelo poder da palavra que foi ministrado nessa noite, eu já começo a profetizar na vida de cada homem, na vida de cada mulher, de cada criança, cada família representada nessa noite. Eu quero profetizar a cura de dentro para fora. Eu quero profetizar o propósito do Senhor na vida de cada um. Pessoas que entraram aqui, Senhor, sem vida, sem perspectiva, sem sonhos, que eles saiam daqui vivo, transformado pelo poder da palavra, que eles possam fazer como aquele mensageiro que Jesus falou, essa enfermidade não é para a morte, mas é para o nome de Deus ser glorificado. E ele viu Lázaro ressuscitar, que o Senhor levanta agora homens e mulheres segundo o teu querer, segundo o seu propósito, empresários, missionários, pastores, evangelistas, que Cornélio, Senhor, todos os ossos que estavam secos, que eles começam a ter vida. O Senhor é o caminho, o Senhor é verdade, o Senhor é vida, que no dia de amanhã, Senhor, eles possam ter uma intimidade de ver coisas extraordinárias, que eles possam ver que a esperança deles
Jesus já morreu e já ressuscitou, que as pessoas possam orar para nós e ver que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o Deus que ressuscita sonhos, é o Deus que está ressuscitando propósito, aqueles propósitos que estavam dentro do teu coração, dentro da tua mente. Deus está restaurando nessa noite, Deus está trazendo de volta, Deus está alegrando a tua alma, o teu espírito, Deus está curando, Deus está libertando, Deus está entrando com providência naquela área que você achava que não tinha mais jeito, e você hoje faz parte, está inserida no corpo de Cristo. Você que crê, erga a sua mão e aplaude ao Senhor e toma posse da tua vitória nessa noite. Ei, espera mais um pouquinho, que a tua vitória virá. Com Deus não tem ponto final, tem vírgula. Aquele povo, acabou nossa, eu não tenho mais esperança, acabou tudo. Senhor, olha a nossa humilhação. Mas quando entrou o vento, que é o Espírito Santo, o povo se colocou de pé. Fala para quem está do outro lado: Deus está te colocando de pé de novo. Deus está te colocando de pé de novo. Precisa do reboliço para colocar as coisas no lugar. É necessário, porque Deus gosta da ordem. Estenda a sua mão. O amor de Deus, a graça, as doces consolação do Espírito Santo de Deus esteja com você nesse novo nível, nesse novo tempo. Você não é a fala do outro, você é o que Deus falou hoje para você, nessa área que você foi humilhado ou humilhado. Profetiza. Amém? Deus vos abençoe.